que eu espero é que essa marca no seu coração faça efeito nessa semana. Porque eu sei que nessa semana cada um de nós vai ter que enfrentar os gigantes da nossa vida. E diante desses gigantes, querido, nada mais forte do que a nossa fraqueza em Cristo. Você entendeu? Nada mais forte do que a nossa fraqueza em Cristo. Todas as vezes que você se levanta para enfrentar o seu gigante, sozinho, na tua força, você vai embora da graça. Todas as vezes que você se levanta em Cristo, na tua fraqueza, esperando a graça sobre a sua vida e vivendo a graça, Ele se levanta com você para enfrentar os seus gigantes. A graça, querido, que Deus tem para as nossas vidas, ela é sublime, ela é poderosa. Nada pode impedir a graça de Deus sobre a nossa vida. Nada pode impedir uma pessoa que se levanta como um filho aceito e amado e vive debaixo do favor de Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo aquilo que eu falei para você de viver livre da culpa, livre do medo, da ansiedade, é um direito teu. Agora que eu já te revelei o teu direito, eu quero te ajudar a entender como que você vive esse direito. Porque como a gente tem falado aqui sempre, não adianta você pegar a Bíblia e ir para a prática com a tua força. Você tem que entender a base. Sem base, não há crescimento. Você tem que trabalhar a base, trabalhar a sua crença profunda, mudar as suas crenças, para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Cuidado. Tentar viver a liberdade que Deus tem para a gente na nossa força, você vai se cansar e vai se frustrar. Mas se você viver a base verdadeira que Deus tem para nós, da graça, isso vai dar força para você transpor as barreiras. Antes de começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia, está aqui, ó, Efésios capítulo 2, a gente vai ler do 1 ao 10. Mas enquanto você procura, eu queria filosofar um pouco com você. Algumas pessoas, quando eu falo sobre viver na graça, sobre viver pela fé, algumas pessoas que eu vou tentar falar sobre o reino dos céus, eu já ouvi algumas pessoas me dizendo assim, sabe, Wagner, é porque você vive uma utopia, é porque você vive nesse mundo de sonho aí, mas aqui embaixo a realidade é outra. E aí eu fiquei pensando, né, sobre isso, não fiquei bravo com a pessoa, porque o reino dos céus nos ensina isso. Mas aí eu falei assim, um bom tópico para a gente filosofar um pouco. E a minha pergunta é, o que é a realidade? O que é a realidade? A realidade nada mais é do que a tua percepção em relação a algo. Essa é a definição de realidade. Agora vamos pensar um pouco sobre isso. Nós percebemos como as coisas? Através dos nossos 5 sentidos. Como nós interpretamos e definimos as coisas? Através da minha cultura, daquilo que eu aprendi na minha vida, da família onde eu vim, da minha história e das minhas experiências. Fato é que se eu pegar alguma situação e colocar para vocês, cada um vai ter uma percepção diferente. Isso é a realidade. A realidade, ela é criada. Agora, se eu perguntar para você, os teus 5 sentidos nunca, jamais te traíram? Você acha que não? Você nunca foi enganado pelos seus olhos? Lógico que foi. Você já não foi enganado pelo teu ouvido? Achava que era uma coisa e era outra? Não foi enganado pelo teu paladar? Achava que era uma coisa e era outra? Então, os nossos sentidos nos traem. Então, eu não posso colocar em cima dele a realidade que eu vivo. Você concorda comigo ou não? Segundo, a tua experiência de vida é igual à minha? Então, por que a minha experiência é melhor do que a tua naquilo que eu falo que é realidade ou ao inverso? Será que eu posso confiar exclusivamente na minha experiência para definir o que é realidade? Sim ou não? Não, querido. Cada um tem uma experiência de vida. Será que eu posso, então, confiar na minha cultura
na informação que eu trago dentro de mim, nos meus MBAs da vida? Será que isso é a única coisa que define o que é realidade? Não. Cada um tem um ponto de conhecimento. E o conhecimento, ele evolui, ele é diverso. Então, quando eu baseio a minha realidade naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou sentindo apenas, naquilo que eu conheço e trago como experiência, sabe o que eu sou, na verdade? Um tremendo de um materialista. Vocês conhecem a filosofia do materialismo? Eu não vou entrar nesse tópico, mas eu gostaria. Eu sou materialista, querido. Eu não vejo um palmo além do meu próprio nariz. Eu ignoro que não é só o mundo natural que existe, mas que existe um mundo completo espiritual funcionando. E dentro do próprio mundo natural, eu julgo conhecer tudo. Mas eu não conheço como que as energias estão se movendo aqui. Eu não conheço o que está acontecendo embaixo de mim. Eu não conheço nem o que está acontecendo em cima de mim. Eu não conheço nem o que está acontecendo dentro de mim. Agora, se a gente for comparar as minhas experiências, os meus sentidos, tudo aquilo que eu estou vivendo nessa vida, que vai talvez aos 100 anos, um pouco para mais, um pouco para menos, a verdade é essa. Todos nós somos passageiros. E se nós pegarmos isso e nós compararmos com a experiência, com tudo que a Bíblia traz para nós, quem é que tem mais crédito para dizer o que é realidade ou não? Alguém que vive 100 anos dentro de uma história, dentro de uma porção de tempo, ou alguém que vive há milhares de anos, que a mesma experiência que serviu, a mesma informação, a mesma ajuda que serviu para Adão, Noé, Abraão, é a mesma que resolveu na vida de Davi, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos. Quem tem mais crédito para falar o que é realidade ou não? Quem viveu mais. Essa é a realidade que Deus tem para nós. Cuidado com o nosso ceticismo. Nós somos céticos em relação a Deus. E por isso, vivemos um peso muito grande em nossa vida. A realidade não é só o que você está vendo. Não é só o que você está sentindo. A realidade, em termos de crédito, quem pode dizer é quem viveu mais. E quem viveu mais é aquele que diz que ele é imutável. Nele não há sombra de variação. O mesmo Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Salmos, que é o mesmo Deus de Mateus, que é o mesmo Deus de Apocalipse. Aquilo que serviu para Gênesis, serviu para Salmo, serviu para Mateus e serviu para o Apocalipse. E serve para nós até hoje. Cuidado como você constrói a sua realidade. Porque eu quero entrar no âmbito da graça. E aos olhos humanos, viver debaixo da graça parece um grande desafio. Que questiona a realidade. E aí a briga é aqui dentro. Porque eu estou vendo alguma coisa acontecendo na minha vida, eu estou sob uma pressão, os meus sentidos estão dizendo que aquilo é realidade, e aí vem Deus falando que a realidade dele é a verdadeira para você. Aí vai acontecer uma coisa. A gente vai descer ao nível da tua decisão. O que você decide? Viver a realidade, que talvez 50, 60 anos de história foram construídas para você, ou viver a realidade que milhares de anos estão te apresentando. Essa é a realidade de Deus. É uma escolha. Por isso, querido, quem vive a utopia, quem vive sonho, é quem vive uma realidade pequena. Uma realidade que não passa dessa vida. Uma realidade que aglutina a minha visão de vida, rouba o meu sentido e me coloca contra eu mesmo. Contra a minha força de viver, contra a minha vontade de viver e de saborear a vida. Cuidado com as realidades que você está vivendo, que você está aceitando como realidade para a sua vida. Vamos ler a palavra de Deus? Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados,
vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha o versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Amém. Nós precisamos entender o que é graça para viver o que é graça. Crer certo te ajuda a viver certo. Crer de forma errada faz com que a sua vida passe por muitos e muitos problemas. E como consequência desses problemas, você acaba colocando a culpa em Deus. Quem aqui nunca colocou a culpa em Deus por algo que estava vivendo? Possível. Todos nós fazemos isso. Todos nós fizemos isso em algum momento ou no outro. E por que isso aconteceu? É porque Deus era uma coisa e mudou para ser outra? Não. Nós colocamos a culpa em Deus porque aprendemos errado, vivemos errado, nos traz consequências desastrosas, e aí a hora que a consequência acontece, eu coloco a culpa em Deus por algo que eu aprendi errado. Então é importantíssimo que você avalie a sua vida para saber se você realmente está usando a base que a graça tem para as nossas vidas. Se você está vivendo dentro da graça. Porque a primeira coisa, querido, que a proposta de Deus para você mudar a sua vida, não é simplesmente você encontrar algo mágico dentro da igreja. Não é você simplesmente se emocionar, chorar e etc. Eu adoro isso, mas não é isso. A primeira coisa para você mudar a sua vida dentro da igreja é você se relacionar com Deus de maneira correta. O relacionamento de maneira correta vai te dar a oportunidade de construir algo. O relacionamento de maneira errada vai simplesmente roubar tempo útil da sua vida. Porque se é para viver errado, vou fazer o que me interessa lá fora. Para que eu vou ficar dentro de uma igreja? Não tem sentido. A proposta de Jesus sempre foi essa. E esse Jesus que nós estamos estudando é o Jesus que curou, é o Jesus que falou palavras maravilhosas, mas também é o Jesus que falou assim para os 12 discípulos, quando todos tinham abandonado ele. E vocês? Vocês vão querer me abandonar também? Fica à vontade. Porque para ele nunca foi número, nunca foi multidão, mas sempre foi a transformação. E não uma transformação superficial, mas uma transformação que brota da semente, da raiz, para as pontas das árvores. Essa é a proposta dele. Enquanto eu não entender a base do cristianismo, a base verdadeira, e viver essa base todos os dias, eu não terei estabilidade. Toda hora é hora de estar instável. Ora creio, ora não creio, ora vou, ora não vou. É tudo que Deus não tem para nós. A proposta do mundo é sempre causar instabilidade na nossa vida. Sempre.
Qualquer coisa que você quer que algum relacionamento, que algum negócio dê errado, cause instabilidade. Pronto. A hora que a instabilidade começa, tudo vai por água abaixo. E a proposta de Deus, ao contrário disso, é criar estabilidade nas nossas vidas. Porque a estabilidade te dá a oportunidade de criar o novo. Aprenda isso. Não nasce nada em um campo que vive de terremoto, que vive de tempestade. Não nasce nada. Dentro de um campo, qualquer agricultor, por mais iletrado que seja, sabe que tem que plantar a sementinha, tem que regar ela, tem que cuidar daquele local e tem que ter paz. Tem que ter estabilidade para aquele negócio crescer. E de vez em quando a gente olha para dentro da gente e não vê que aquela área que a gente precisa está se desenvolvendo. Mas não é porque eu não estou plantando coisa certa, não é porque eu estou ouvindo coisa errada, não. É simplesmente porque eu não tenho estabilidade. E a estabilidade vem quando você crê certo. Quando você crê naquilo que Deus está falando sobre a sua vida e isso passa a ser a sua verdade absoluta, então você tem estabilidade para o fruto do Espírito, para as bênçãos de Deus chegar na sua vida. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas correndo atrás de bênção. É a coisa mais besta de se fazer. E numa igreja não tem bênção, e vai na outra que lá não sei o quê, e tem o profeta X, e fica correndo. Não! Não existe correr atrás de bênção. A palavra é clara. As bênçãos te acompanharão, te seguirão. Então, quando eu tenho estabilidade, a bênção me acompanha. O meu coração floresce. A minha vida floresce. E hoje, eu quero te ajudar a criar estabilidade no teu coração. A gente está indo para o final do ano, e no final do ano as pessoas ficam muito emotivas. Muito emotivas. E aí é uma choradeira total. É um tal de fazer promessa para o ano que vem. Tudo coisa de instabilidade, gente. Tudo instável. Eu vou prometer, eu vou fazer, e abraça aquela pessoa que você não vê a vida inteira e não gosta. Mentira. Tudo fruto de instabilidade. Obviamente, se alguém da sua família fazer isso, você não vai ser rude com ele. Abraça ele, pelo amor de Deus. Mas saiba que é superficial. É só o período do ano que as pessoas ficam emotivas ouvindo músicas natalinas. Depois volta ao normal. Não para a nossa vida. Se você aprende a viver certo, se você aprende a crer certo naquilo que Deus está falando sobre a sua vida, não importa se é começo, meio ou fim do ano, você vai fazer com que a sua vida dê certo. Vai nascer, é promessa dele. Vai se desenvolver no seu coração. Eu queria que você ouvisse, analisasse, na área da sua vida onde você precisa, as bases da graça, para ver se você está vivendo isso. Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber, que a palavra graça, o que significa ela, é favor imerecido. O que é viver na graça? O que é o favor imerecido? O favor imerecido é tudo aquilo que eu e você não merecemos. Quando a gente vive pela meritocracia, todas as áreas da nossa vida, a gente encontra um grande problema. Porque a meritocracia, ela é contra a graça de Deus. Então, quando eu vivo essa lei do merecimento, essa lei da meritocracia nas todas as áreas da minha vida, eu não consigo acessar a graça de Deus. E como a gente falou na ceia, não é só para salvação a graça, é para você iniciar na salvação a graça, mas é também para você viver todas as áreas da sua vida no favor imerecido de Deus. E olha como é nossa mente, que a gente vive tão focado nesse mundo, que a gente não consegue entender como eu consigo viver o favor imerecido de Deus nas áreas onde eu preciso. E por isso, eu sempre estou atrás da lei da meritocracia. Ou mereço ou não mereço. Sempre. A lei da meritocracia até serve para o sistema lá fora. Por exemplo, o que é a lei da meritocracia? É quando
um patrão, ele tem um funcionário, e esse funcionário se dedica, por mérito do funcionário, ele sobe um cargo. Ele vai ganhar mais dinheiro. Ele merece. É quando um esportista, ele trabalha o seu corpo, ele vai para uma corrida e ele ganha em primeiro lugar. Ele merece. Mas a lei da meritocracia não serve para o reino de Deus. Não serve, não é que não dá para fazer um jeitinho, não serve. E como a gente é muito focado na questão do merecimento, ora eu mereço, ora eu não mereço, quando Deus oferece o seu favor, a gente acha que não é para nós. A gente não consegue alinhar a nossa vida com essa questão, com essa verdade que Ele traz para nós. Mas veja como a lei da meritocracia ela é falha. Eu identifico pelo menos 3 coisas que acontecem na lei da meritocracia que não é bom para as nossas vidas. Primeira, a lei da meritocracia faz você ser independente de Deus. Porque quem é que conquista tudo? Depende de quem para conquistar? De mim. Então eu sou uma pessoa que vivo independente de Deus. Se tudo que eu tenho hoje é porque eu mereço, você está vivendo independente de Deus. Independente. E a proposta de um pai, que ele é um pai, para os seus filhos que estão aceitos e amados, é viver debaixo da sua dependência. Nós somos criados assim, para viver essa lei da meritocracia, que te empurra para a independência de Deus. Segundo problema da meritocracia, de viver pelo merecimento, os nossos relacionamentos se tornam impessoais. É impessoal o relacionamento. Eu não estou chegando a essa posição porque você está me abençoando ou por qualquer outra coisa. Eu estou chegando a essa posição no meu trabalho, na minha empresa, eu estou chegando a essa posição onde quer que seja, porque eu consegui. É um mérito meu. Não tem nada a ver com você. É um mérito meu. Então é um relacionamento impessoal. E vocês já viram quantas pessoas estão dentro das igrejas barganhando com Deus? Fazendo uma negociata? Deus, eu dei o meu dízimo, eu vou na igreja, eu vou no PG, e as coisas não mudam. Meritocracia, filhão. Não vai mudar mesmo. Mas estou me esforçando. Meritocracia. Aonde existe a meritocracia, aonde existe a consciência de que eu mereço ou não mereço, eu estou excluindo a graça de Deus. E Ele nos chamou para viver a graça. Favor imerecido. Tem que entender isso. E não há como eu sentar com você, querido, identificar onde você está usando a meritocracia. É você que tem que se relacionar com o Espírito Santo a um ponto de entender hoje, na sua vida, nessa área que você está pensando exatamente agora. Você está vivendo do favor de Deus ou você está vivendo das suas próprias forças? A resposta é sua. Eu posso dizer uma coisa, enquanto você estiver vivendo das suas forças, não vai dar certo. E se dá certo, não vai permanecer. E se permanecer, vai matar outras áreas. Vai matar outras áreas. Você tem que viver no favor de Deus, querido. Tem que viver no favor imerecido de Deus. Tem que ter a ação dele naquela área na minha vida onde eu preciso. Eu não posso fazer e construir tudo sozinho, como se Deus não existisse. Tem que ter o favor dele, eu tenho que identificar. Eu falei para vocês, a graça é doce. Você consegue identificar quando a graça está em ação na sua vida. Você precisa identificar isso. Viver dentro do favor do seu Pai. E quando eu vivo na meritocracia, eu vivo esse Deus que é distante mesmo. Porque tudo que eu preciso dele é um relacionamento impessoal. É uma negociata, onde eu apresento aquilo que eu faço, ele apresenta aquilo que ele faz, nós assinamos os contratos, reconhecemos firma e cada um vive a sua vida. Não é assim que Deus quer que você viva. A graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, ele nos deu. Nós não merecemos que a nossa vida financeira seja restaurada. Porque foi a gente que fez a besteira. Sim ou não?
Foi ele que veio aqui e usou o cartão de crédito? Foi eu. Mas é no favor dele que a gente vai reconstruir a nossa vida. Fui eu que falei minha empresa. Foi ele que faliu a minha empresa? Fui eu. Mas ele vai vir e vai me reerguer aonde eu estou. Porque ele reergue do monturo necessitado. É na graça dele, no favor imerecido. Terceiro problema na meritocracia. A meritocracia, ela trabalha extremos. Por exemplo, vamos fazer uma corrida. Todo mundo lá na rua, vamos correr até 9 de julho. Quantas pessoas vão chegar em primeiro? Quantas? Uma, talvez. Se estiver um pouco mais preparado, pela meritocracia ele vai ganhar. E o que a gente faz com as outras? Abandona? Deixa para lá? Entrega para morrer? A meritocracia faz isso na sua vida. Porque quando você ganha, você se enche. Eu ganhei, eu conquistei, eu cheguei, eu consegui. Mesmo que a gente use, eu consegui graças a Deus. Mas aqui dentro, eu cheguei, eu consegui. Só que o outro extremo também é verdadeiro. Quando você tenta e não consegue, o que você pensa? Eu não mereço. Eu não mereço mesmo. Não mereço reconstruir meu relacionamento. Não mereço reconstruir a minha vida. Não mereço reconstruir a minha empresa. Não mereço. Eu sou um coitado. Eu não mereço nada. Está vivendo a meritocracia. Não é assim com Deus, querido. Deus é o Deus que abraça o filho pródigo todas as vezes que ele chega de volta. Deus é um Deus que não se importa com aquilo que você fez ou deixou de fazer. É um Deus que abraça e te convida para viver no favor dele. Avalie se essa situação que você está tentando resolver na sua vida não tem só as tuas mãos tentando resolver. Porque a meritocracia, ela causa cansaço. Ela causa peso. Por que você acha que tem um monte de gente em depressão? E os números só aumentam? Pessoas vivendo meritocracia. Cara, eu mereço depressão. Eu não mereço isso. Eu mereço isso. Eu não mereço isso. Enquanto a lei da meritocracia estiver agindo no meu coração, eu vou morrendo um pouquinho a cada dia. Porque é sozinho que eu tenho que resolver minha vida. Nunca com Deus. Nunca no tempo dele. Nunca do jeito dele. Sempre é eu. Sempre é eu. Sempre é eu. Até o meu esforço é errado. Quando você tem Deus, o que Deus faz? Deus ele trabalha no seu coração, Deus traz você em descanso, Ele mostra que você é um vencedor, um filho amado e aceito. A partir disso, você reconstrói a sua vida. Agora, quando eu estou vivendo a lei da meritocracia, o que eu tento fazer? Eu tento, com todos os meus esforços, alcançar algo. Sem antes ter o meu coração fortalecido na sua graça, no seu amor, de quem eu sou. E quando eu faço essa jornada sozinho, eu não encontro nada. Eu encontro frustração e peso. Talvez, querido, está acontecendo isso na sua vida para te mostrar, de uma vez por todas, que você não pode andar sozinho. Não pode andar sozinho. Não é para isso que Deus te chamou. Você não vai vencer esse vício sozinho. Você não vai vencer esse problema financeiro sozinho. Você não vai reconstruir o seu casamento ou um novo relacionamento sozinho. É no favor dele. É no favor que dá a oportunidade de deixar para trás o que ficou e construir uma história nova. Quem dentro da meritocracia vai conseguir deixar algo para trás? Não. Tudo aquilo que eu fiz, coloco sobre a minha vida. E por isso, vou morrendo um pouquinho a cada dia. Avalie hoje se a graça de Deus está atuando na sua vida. Se você tem vivido o favor imerecido dele. Tem que ter favor imerecido, senão não é graça. Isso é uma base da graça. Isso tem que ser verdade para os nossos corações. Segundo, querido, uma das outras bases que a graça traz para as nossas vidas é que o nosso relacionamento com Deus é de pai e filho. Depende da revelação que você tem sobre Deus na sua vida, é a forma como você vai se relacionar com Ele. Se você vê Ele como um Deus todo-poderoso e distante, é assim que você vai se relacionar com Ele. Como um juiz, como um rei, como um empregador, é assim que você vai se relacionar com Ele.
mas Ele quer se relacionar conosco como um pai. Aí você vai falar, poxa, Wagner, mas todas as vezes que você sobe aí, você fala que Deus é pai, cara. Eu já não aguento mais. Eu queria trazer algo novo para você. Quando a gente fala que Deus é pai, algumas vezes nós pensamos no nosso relacionamento que tivemos com nossos pais, fazemos um Ctrl+C e Ctrl+V e a gente cola então. A experiência que eu tive com os meus pais é a mesma que eu tenho com esse Deus que é pai. Se o meu pai ele foi uma pessoa muito dura, uma pessoa que me afligiu, uma pessoa que fez mal para mim, qual que vai ser o meu relacionamento com este pai celestial? Duro. Uma pessoa que vai fazer mal para mim se eu não obedecer ele. Agora, se o meu pai foi aquela pessoa condescendente, que eu tenho lá meus 30 anos, ele me chama ainda de filhinho, de mamãe, filhinho da mamãe, não sei o quê, deixa eu fazer o que eu quiser. É assim que eu vou me relacionar com ele. Então não vou entender as minhas responsabilidades. Mas, querido, os seus pais, eles são tão falhos como nós somos. Sim ou não? Como nós somos. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. É impossível ser perfeito. E nem é isso que Deus quer da gente, perfeição. Nós temos um outro modelo de pai, que a Bíblia traz para nós. Se hoje você está se relacionando com Deus, pensando na experiência que você teve com os seus pais, está errado isso. Você tem que cortar isso. E você tem que aprender a se relacionar com Ele, com o Pai que Jesus veio nos apresentar. Lá em João, no capítulo 14, versículo 9, Filipe fez uma pergunta para Jesus. Ele falou assim, Jesus, apresenta-nos, mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí Jesus fala assim para ele, poxa Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não conhece. Quem vê a mim, vê ao Pai. O modelo de como o Pai é, de como o Pai se relaciona, como o Pai se comunica, é Jesus, querido. Ele veio para cá, para a Terra, justamente para nos revelar como o Pai é. Aí, como eu não conheço Jesus, eu não sei como eu me relaciono com o meu Pai. Mas Ele é o seu Pai. Você tem que entender isso. Essa revelação faz com que a gente consiga viver como filho, viver na graça, viver o seu favor imerecido. Agora, se eu não tenho essa revelação na minha vida, e essa revelação de maneira correta, eu não consigo viver tudo que Deus tem para a minha vida. Você está entendendo isso, querido? Não deixa isso ser informação para você. Faça com que isso mova algo dentro do seu interior. Não importa o tanto de tempo de igreja que você tem, não importa o tanto que você já ouviu a gente falando que Deus é seu Pai, tem que se mover algo dentro do seu coração. Tem que se alinhar com Deus, com a sua graça, para você viver uma vida diferente. Senão a gente continua vivendo uma vida igual, sempre, que nunca melhora. E se você acha que é justamente isso que o seu pai tem para você? Uma vida que nunca melhora? Uma vida que está sempre dentro de um sofrimento terrível? Que nunca abre portas para coisas melhores? Não. Mas para isso, eu tenho que viver na sua graça. Eu tenho que reconhecer que Ele é meu Pai. E eu tenho que acertar esse relacionamento com Ele. Deus é o nosso Pai, querido. Terceira coisa que eu quero trazer para você. A nossa lei dentro da graça é o amor. Essa é a única lei da graça. Não existe outra lei dentro da graça, a não ser o amor. Lucas capítulo 10, versículo 27. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ao seu próximo como a ti mesmo. Essa lei que o Senhor Jesus nos deixou, ela regula tudo em nossa vida. Ela regula o nosso relacionamento com o nosso Pai, o nosso relacionamento com o nosso próximo e o relacionamento comigo mesmo. Porque eu só posso amar o meu próximo como eu me amo.
É incrível como, em um versículo, ele resolveu toda a lei que nós precisamos ter. A lei de Deus é o amor. É um amor do ponto de vista dele. Não é com a nossa perspectiva romantizada de amor. Não. É um amor sacrificial, do ponto de vista dele. É um amor equilibrado. É o amor dele. Mas é o amor. É por isso que, na graça, eu não preciso ficar aqui gritando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eu não preciso falar para você, olha, não faça isso, faça isso. Fazer isso é viver na lei. Na graça, nós vivemos o amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas. É quando eu tenho relacionamento com esse amor que eu consigo, então, me relacionar em amor com as pessoas. Avalie o seu coração. Avalie como você está se relacionando com esse amor que vem de Deus. E como que eu faço isso? Simples. Avalie como você está se relacionando com o próximo e consigo mesmo. Quando eu não entendo essa lei que vem de Deus sobre as nossas vidas, eu não trato o outro com amor, eu trato ele com meritocracia, merecimento. Não merece o meu amor, ou merece o meu amor. Enquanto está me ajudando, merece. Mas a hora que as coisas dão errado, deixo você para lá. É assim que o mundo vive. Quando você está bem, as pessoas te querem. Quando a gente está mal, as pessoas viram as costas. É assim que o mundo vive. Porque eles não conhecem a lei do amor. Na lei do amor eu não preciso cobrar nada de você. Eu não preciso ficar aqui, olha, você tem que dar o dízimo, olha, você tem que amar o seu marido, respeitar o seu marido. Não preciso fazer isso. Porque se o amor de Deus está instaurado dentro do seu coração, querido, o resto é compromisso que você tem com ele. Está resolvido. Mas enquanto esse amor não é gerado, você consegue ver as pessoas se perdendo naquilo que eu posso, que eu não posso fazer, em relacionamentos destrutíveis e autodestrutíveis. Por quê? Porque eu não me amo, porque eu não amo o outro como Deus pede para me amar, porque eu não me relaciono com esse amor que vem de Deus para a minha vida. A única lei que você tem é o amor. É a única lei. Não coloca mais nada sobre as suas costas. Não precisa. Só o amor que vem de Deus sobre a sua vida. E a minha resposta a Ele e ao próximo tem que ser a resposta do amor. É isso que regula nossas vidas. Dentro da graça. É dessa forma que eu vivo. Quarto, querido. Você vive dentro da justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 fala sobre isso. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Enquanto isso não for verdade no meu coração, dificilmente eu vou conseguir abandonar o meu passado. Dificilmente eu vou conseguir perdoar as pessoas. Dificilmente eu vou conseguir construir o novo para mim. Você é a justiça de Deus. O reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito. O que significa a justiça de Deus? O nosso conceito de justiça é que se você fez algo bom, você recebe algo bom, e se eu fiz algo mal, eu recebo como consequência algo mal. Isso é o nosso conceito de justiça. É por isso que muitos relacionamentos estão morrendo. Porque fica nesse conceito de justiça que é meramente humano. Mas a justiça de Deus diz que tudo o que estava contra nós, todos os nossos pecados, tudo o que nós fazemos e o que faremos, foi colocado sobre Cristo na cruz do Calvário. E a sua justiça foi colocada sobre nós. Hoje Deus não nos vê como pecadores. Deus nos vê através do sacrifício do seu Filho. Por isso, filhos amados e aceitos. Você já tem a justiça de Deus ao seu lado. Por que então ficar amarrado com o passado? Se eu estou amarrado com o meu passado, se eu acho que vou fracassar agora como eu fracassei no passado, se eu vivo hoje à sombra daquilo que aconteceu na minha vida, eu não estou vivendo a justiça de Deus. Consequentemente, não vivo a graça.
Deus já te perdoou. Deus já te livrou da culpa. Deus já acrescentou em sua vida. A justiça de Deus é tão espetacular, é tão maravilhosa, querido, que lá na cruz do Calvário nós recebemos duas coisas. Primeiro, nós recebemos o perdão do nosso pecado. Tudo bem para você? Ok? Fomos perdoados. Agora, pensa comigo, se a gente fosse só perdoado, como seria a nossa vida? Ruim. Uma pessoa que ela tá sendo julgada, e ela então deve R$1.000. Aí a pessoa fala assim, olha, não, eu zero a sua dívida, você não me deve nada, pode ir embora. Com quanto essa pessoa sai do tribunal? No seu crédito? Com nada. Ele devia R$1.000, achou que ia lá para pagar os R$1.000, a outra pessoa falou, não deve nada, está zerada, perdoar é zerar a dívida. Zerei a dívida, pode ir embora. Aí a pessoa sai com zero no bolso. O que ela vai ter que fazer para sobreviver? Dívida de novo. Você concorda comigo ou não? Deus não fez isso com você. Deus não só te perdoou, Ele te perdoou, zerou a dívida. E Ele acrescentou o seu crédito infinitamente. Isso é justiça. Você entendeu? Você entrou como réu e você saiu como filho de Deus, como um príncipe e uma princesa que se assenta nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele pegou a gente do menos, matemático, menos, chegamos ao zero e agora a gente foi para o infinito e além. Você entende isso? Isso tem que fazer sentido para mim. Porque todas as vezes que eu levanto da minha cama, se eu levanto achando que eu estou devendo algo a Deus, eu não consigo crescer. Eu não consigo viver. Se eu acho que eu estou devendo algo a alguém, que eu não tenho mais como pedir perdão, que a culpa vem sobre a minha vida, se eu ainda estou devendo, eu não tenho como progredir. Eu tenho que me levantar como justiça de Deus. Você tem crédito com Ele. Fique em paz, querido. Você tem crédito com Ele. Ele te ama, não mudou nada. Você é a justiça dEle, querido. É a justiça dEle que vai se relacionar com o teu cônjuge. Olha, é a justiça dEle que vai abrir a empresa todo dia de manhã. Meu Deus do céu, se eu sou a justiça dEle, a minha conta bancária no céu está estrumbando de tudo aquilo de bom que Deus tem para a minha vida, o que é que eu vou dar para o meu próximo? O que é que eu vou dar para o meu próximo? É miséria que eu vou dar para ele? O que é que eu vou dar para ele, gente? É parte desse tesouro que eu já tenho. Você tem um tesouro. Por isso não faz sentido ficar dando para o seu próximo tudo que não presta. Palavras de morte. Não faz sentido. Você tem um tesouro, cara. Tira desse tesouro e entrega para ele também. Tira desse tesouro e entrega na tua empresa. Tira desse tesouro e entrega na sua vida. Nós somos a justiça de Deus. O nosso crédito é infinito com Ele. O amor dele está sobre as nossas vidas. Todas as vezes que no meu relacionamento eu entrego algo negativo para o outro, eu estou deixando que ele não viva a justiça de Deus na minha vida. É como alguém extremamente rico, que o outro para pedir um prato de comida, ele fala, não tem. É isso. Todas as vezes que eu me nego, que eu lanço palavra de morte, eu não estou usando a justiça de Deus. E como eu não uso a justiça de Deus, aquilo não faz sentido para mim. Por isso eu estou em depressão. Por isso eu acho que estou sempre devendo. A culpa nunca vai embora. Eu não uso. Você tem que usar a justiça de Deus na sua vida, querido. Porque ela está sobre você. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Eu quero falar sobre o último tópico. A última coisa que eu quero acrescentar na sua vida, sobre as bases para a graça de Deus. Quero chamar aqui o nosso louvor também, para adorarmos ao Senhor. A última coisa que você tem que saber sobre a justiça de Deus. Primeiro, não é o teu merecimento, é a graça dele. Segundo, o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de pai e filho. Terceiro, a nossa lei com Ele é a lei do amor. Quarto, você é a justiça de Deus.
E quinto, todos que são chamados por Deus são chamados para viver em descanso. Para viver em descanso. Cansaço, opressão, peso, não tem nada a ver com o reino dos céus. Quando você entra no reino dos céus, você entra na leveza de Deus para a sua vida. São bases que tem como sim eu avaliar na minha vida se eu estou vivendo isso. Se hoje eu vivo uma vida de dureza, dura, pesada, de opressão, oprimido, cansaço, eu não estou... Não significa que você não é salvo, tá? Você é salvo, ponto. É só que você está guardando a balinha. Lembra a balinha? Você está guardando ela. Você tem que usar ela. Quando você usa, você encontra o descanso de Deus. Não é porque nós alcançamos objetivos na nossa vida que depois a gente vai descansar, gente. Não é porque eu cumpri alguma coisa ou alguma área foi restabelecida que eu vou descansar. Não, eu descanso agora em Deus. E Ele me ajuda a restabelecer aquilo que eu preciso. Jesus é o Jesus de Mateus, capítulo 11, e o versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o nosso Jesus. Essa é a forma como Ele se relaciona conosco. Não há opressão, não há cansaço, não há dureza da vida. A vida não é dura. A vida não é um mar de opressão e sofrimento, pelo amor de Deus. Deus não te trouxe a vida para viver uma vida de opressão. Não, é algo dentro de mim que tem que ser restabelecido para que você entre hoje no descanso de Deus. Você fala assim, Wagner, porque você não sabe o que eu estou vivendo no meu relacionamento. O que eu estou vivendo com essa enfermidade na minha família, na minha vida. O que eu estou vivendo na minha área financeira. Sabe aonde está mais destruído? Aí tem descanso de Deus para você. Justamente aí. Aonde as coisas não estão funcionando, tem descanso de Deus para você. Quando eu aprender a descansar em Deus, aí Ele vai carregar, reconstruir, refazer as coisas na minha vida. Descansar em Deus é não abrir mão de uma boa noite de sono. Descansar em Deus é não parar de comer quando as coisas dão errado. Descansar em Deus é ver o milagre dele no sorriso de uma criança. É você se importar com o detalhe da vida. É você parar para ver passarinho nos postes, cantando. Porque eles são cuidados por Deus. Você também. É você parar para ver como a vida é colorida, como a vida é maravilhosa. Não há essa opressão, a sua vida não é resultado desse problema. O problema não pode controlar a sua vida, porque você está descansando. Ah, queridos, a gente olha para o nosso problema e acha ele tão grande. Mas você olha para alguns personagens bíblicos que sofreram coisas terríveis. E um deles é Davi. E você vê esse bendito falando para a alma dele: espera em Deus. No descanso. No descanso. E como que a gente está? Se você está hoje cansado, se essa área sua está tensionada, se você está com seus nervos travados, musculatura travada, tendo que tomar remédio, querido, tem que descansar em Deus. O trabalho dele começa de dentro para fora. Quando o meu espírito descansa nele, a minha alma descansa nele, o meu corpo descansa nele. Hoje, tem graça de Deus sobre a sua vida. Por isso, você não precisa sair pesado da mesma forma que você entrou.
você pode sair por essas escadas pisando em nuvens de leveza para a sua vida. A escolha é nossa. Vamos louvar a Deus nesse momento. Avalie, pense sobre isso. E se você quiser, adore a Deus por essa graça que está sobre as nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor.